Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. O meu nome é Janaína Preve, eu faço parte de um projeto de extensão internacional, uma parceria entre a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e a Universidade Blas Pascual da Argentina. Esse nosso projeto, ele estuda as modificações que a gente pretende alcançar para a educação do século XXI. Nós utilizamos o documento criado pela Unesco, Reinventando o Nosso Futuro Juntos, para fazer um estudo dos temas emergentes da educação nacional. E dentre esse estudo surgiu um tema que nós estamos apresentando aqui hoje, que é sobre a teoria e a prática para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma aprendizagem significativa dos nossos estudantes. Então, nós somos coordenadas pela professora Flávia Wagner, e dentro do nosso tema de hoje, nós vamos apresentar 4 professoras de diversas regiões do nosso país que vão trazer os seus relatos de experiência sobre como elas conseguem conciliar a teoria com a prática. A primeira professora que vai fazer o seu relato, ela é a Aline de Oliveira Vieira. Essa professora leciona na cidade de Laguna, cidade do sul de Santa Catarina. Ela é graduada em Pedagogia e Sociologia. Ela está cursando Ciências da Religião. É pós-graduada em Gênero e Diversidade na Escola pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ela tem uma prática de 25 anos com a educação infantil e 12 anos com o ensino médio. Atualmente, ela atua nessas 2 etapas, no CI Irmã Vera, aqui no município de Laguna, e na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, também aqui em Laguna. Professora Aline, a gente agradece a sua presença e a palavra é sua agora. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom a gente estar falando um pouquinho das nossas experiências, né? Como foi falado ali, sou formada, minha formação é em Pedagogia, Sociologia, e atualmente sou estudante do curso de Ciências da Religião. Essa questão da teoria e da prática, assim, quando se fala, vem muito essa questão de você saber medir, né? Saber colocar o que você aprende dentro da teoria, dentro da sala de aula, dentro das práticas da sala de aula. E aí precisa, como dizem, as salas de aula são mais ou menos um laboratório, onde a gente vai medindo essas práticas, né? E através da teoria a gente vai também cada vez mais se aprimorando ali, ampliando os olhares, né, que faz a diferença nessas práticas. 25 anos de educação, a gente tem um pouquinho de experiência, né? Bastante, vamos dizer assim, no dia a dia. Eu sou professora de sala de aula, então, assim, nunca exerci outro cargo, então são 25 anos com os alunos, as crianças, as escolas, né? As salas de aula mesmo, de fato. E aí eu gostaria de fazer 2 relatos, assim, de experiências que me fazem lembrar, assim, a importância da teoria e da prática. Busquei, assim, dentro das minhas memórias, né, uma experiência que eu gostaria de relatar é a experiência da formação continuada, né, do professor, a importância que tem para você ter mais conhecimento, adquirir dentro ali da teoria estratégias, né, de colocá-las, essas teorias aprendidas em prática, em sala de aula. Então, eu poderia citar
o curso, agora, atualmente, que eu estou fazendo Ciências da Religião, onde a gente foi, com o tempo, percebendo a forma que se trabalhava na sala, nas nossas práticas, e que, com a teoria do curso, foi nos modificando, né? Transformando, assim, o nosso modo de praticar, de colocar as estratégias do planejamento na sala, né? Nas intencionalidades que a gente tinha em desenvolver as habilidades dos alunos. Então, isso, assim, foi uma experiência muito importante para a minha formação quanto professor, está sendo, porque através do conhecimento que é adquirido ali com a formação, né, do continuada, com as teorias que são colocadas ali, a gente vai tentando aplicá-las, né, e de forma diferente do que vinha sendo feito antes. Até, inclusive, assim, a questão da BNCC, né, essa experiência que a gente teve em saber como planejar, direcionado com ali a base, né, sabendo o que se pretendia com aquela prática, quais as habilidades que a gente gostaria de alcançar com aquela atividade, com aquela prática em sala. E assim, está sendo muito importante essa conexão, né, que a gente faz do que a gente aprende com as teorias ali e as nossas vivências em sala, as nossas práticas. E aí um outro relato também que eu gostaria de comentar, como eu falei, assim, tem vários, mas vou colocar, assim, para vocês mais gostaria de colocar os mais atuais, assim, o que estão acontecendo atualmente dentro da minha experiência, né, de escolar, profissional. Essa semana eu também trabalho com cursos de magistério do ensino médio, né, curso técnico, e nós trabalhamos um componente que se chama alfabetização e letramento. E nesse componente nós trabalhamos as fases da escrita e buscamos ali alguns teóricos, né? A Magda Soares, por exemplo, é uma que a gente busca, está estudando ali a teoria, e então é apresentado para as alunas, a teoria das etapas ali, dos níveis de escrita, e quando eu coloquei para elas esses níveis de escrita, percebeu que elas tiveram um entendimento ali, né, com a teoria que foi colocada ali, estratégias que foram montadas para a gente poder apresentar de uma melhor forma as teorias, através de leituras, de debates, mas me pareceu que ficou faltando algo no concreto mesmo, né? No caso, assim, colocar em prática aquilo que foi colocado através da teoria. Então, pensamos, de repente, uma atividade onde as alunas pudessem trazer atividades e aí fazer uma sondagem com os alunos, né? Porque elas estão já numa fase de estágio. E através dessas atividades, poderíamos perceber os níveis de escrita das crianças, né? Através dessa sondagem. Então, foi feito isso através dos estágios, elas coletaram esses dados, né? Através de pesquisas e atividades realizadas nas turmas, e aí nós socializamos na sala, e aí foi feito, assim, teve um outro olhar, assim, e aí onde eu pude perceber que realmente essa conexão de teoria e prática, ela vai além, assim, do
de tudo que a gente quer alcançar, né? E aí ali a questão de se autoavaliar, né? Avaliar o seu planejamento, para ver se realmente está tendo aquela intencionalidade que foi proposta. Tudo isso através da prática a gente consegue ter essa avaliação, né? Vamos dizer, num grau maior, né? E aí também essa questão da autonomia e da descoberta das potencialidades, né, que foi citado ali dentro do que foi previsto aí da pesquisa, isso se torna muito significativo com as práticas, né? Isso se torna efetivo, evidente, através das práticas. Então, eu acho que seria isso, assim. Eu não sei se o tempo está certo. O tempo está no limite, tá? Mas se Então, você precisar, não tem problema nenhum. não, então, assim, finalizando, né? Seria isso mesmo que eu gostaria de colocar, essas duas experiências, uma com o curso como estudante, né? Como estudante, como objeto de estudo também, porque eu sou um objeto de estudo no sentido que eu sou estudante, tendo acesso à teoria e tendo condições de colocá-la em prática, e a questão também de ser uma observadora também desse processo com as minhas alunas na teoria e elas colocando em prática também, né? E reafirmando essa importância que tem da teoria e da prática. Seria isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e espero que tenha contribuído aí de alguma forma, né, para esse estudo, essa pesquisa, essa temática tão importante. A gente que agradece a sua presença. Aline, eu queria te falar duas coisas. Assim, primeiro, eu sou fã, né? Admiro muito o teu trabalho, já te levei em outros momentos, porque realmente eu sei o quanto você é dedicada. E quando você fala ali, no seu currículo, 25 anos, né? De experiência, como professora, e está hoje cursando uma outra licenciatura, eu gostaria de te dar parabéns, porque a educação é isso, né? Ela é dinâmica, ela não para, a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre em busca de alguma coisa, porque a sociedade muda, as crianças mudam, os métodos de aprendizagem mudam, e se o professor não tiver essa abertura para mudar também, ele acaba ficando para trás, né? Então, realmente é muito importante o professor que está sempre se atualizando. E realmente é isso que a gente esperava mesmo. Muito obrigada. E agora nós passamos para a nossa colega, a professora Ângela, que também é aqui da região sul de Santa Catarina, da cidade de Laguna. A professora Ângela Cristina Felisberto Antônio, ela é licenciada em Pedagogia e Filosofia, e ela também está cursando Ciências da Religião. A professora Ângela é pós-graduada em Metodologia e Prática Interdisciplinar dos anos iniciais e da educação infantil, Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Desenvolvimento Regional Sustentável e Docência do Ensino Superior. A professora Ângela, hoje ela leciona com alunos do 6º ao 9º ano, estudo estratégico e projeto de vida, na Rede Municipal de Ensino de Laguna, e também trabalha com alunos do 6º ao 9º ano e 1º e 2º ano do ensino médio, com ensino religioso e filosofia numa escola estadual aqui da cidade de Laguna. Professora Ângela, muito obrigada pela sua presença, e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Como a Jana apresentou, né, eu sou a professora Ângela. Então, gente, falar um pouquinho dessas experiências, né, onde a gente liga a teoria com a prática, e nos meus quase 17 anos de profissão, acaba tendo, assim, várias experiências, né, transformações, e a gente não pode parar. E eu continuo estudando para que isso se torne cada vez possível em relação a adquirir mais conhecimento.
E uma das minhas experiências, ela iniciou, né, nos anos iniciais, onde eu realmente sou apaixonada, né, em lecionar. Esse ano eu modifiquei para tentar haver uma mudança aí, né, é um desafio que eu lancei na minha carreira. Está dando certo, mas lá nos anos iniciais eu vou relatar algumas experiências. Nos anos iniciais, eu sempre lia, né, muito, eu gosto muito de ler, e aí eu levei a leitura de uma forma diferenciada para dentro da sala de aula, onde eu colocava os alunos a colocar a leitura em prática, da forma deles, do jeitinho deles. Eles liam e reliam, né, de uma forma que tentasse dar certo. Isso funcionou algum tempo, ok, né, mas como nós temos vários documentos, né, em relação à teoria e isso vem modificando, a gente acaba tendo outras expectativas, outros movimentos dentro da sala de aula e nós precisamos modificar. Então, o que que aconteceu? Eu leciono ensino religioso dentro dos anos iniciais e eu andava em círculos, era um caminho em círculos. Eu não sabia como realmente funcionava, né? Eu trabalhava porque realmente eu precisava lecionar aquela disciplina que estava na grade. E como a professora Aline também é da minha turma de Ciências da Religião, nós estamos estudando juntas, né? E para nós foi uma experiência que até hoje a gente às vezes não consegue explicar o movimento desse conhecimento, porque a cada aula a gente aprende de uma forma diferente. E para mim, lecionando ensino religioso nos anos iniciais, e como eu já levava a leitura como um aprendizado de modo diferente, foi uma experiência que saiu, sim, do meu conhecimento, onde eu achava que eu era totalmente apta àquilo ali, né, e não era, tá. Então quando a gente fala que o professor precisa estar em constante formação, eu afirmo que sim, porque eu fazia uma sequência que hoje, eu olhando ela, eu me pergunto: "Eu trabalhava assim?". Trabalhava, mas não era o correto. E aí quando veio a BNCC e a gente começou a estudar e achamos que realmente tínhamos entendido, gente, outro baque, porque quando a gente começou a lecionar o ensino religioso, eu percebi que eu não entendia nada de BNCC e que as minhas teorias que eu estava levando para a sala de aula também estavam incorretas. E aí começamos a transformar a teoria em material prático. E cada vez que eu faço isso, me surpreende, porque eu estou compreendendo melhor em relação a tudo que eu leio e eu transformo essa teoria em material prático para levar para a sala de aula. E esse material prático, de um modo lúdico, ele acaba enfatizando muito no aprendizado das crianças, porque elas estudam de uma forma divertida, elas questionam, elas aprendem. E aí como a gente tem, tipo, anos iniciais, é uma aula por semana, né? No dia seguinte, elas acabam perguntando se vai ter mais aula. Isso me surpreendeu de uma forma que no início assim, eu não sabia nem explicar, né? Que isso acabou sendo grandioso para minha profissão. Eu que lecionava e não sabia nem se era correto ou não, hoje eu realmente sei que eu lecionava totalmente errado, né? Porque o meu conhecimento ele não era correto. E hoje eu tenho certeza de que eu ainda não estou totalmente, né, correta, porque nós estamos nos estágios e cada estágio vem uma surpresa, vem uma transformação, adquirimos mais conhecimentos, construímos mais materiais, e isso está deixando a gente, assim, ó, muito confiante daquilo que estamos realizando dentro de sala de aula. Então, assim, é uma experiência que eu falo para vocês. Teoria, prática e experiência. Conectam? Sim, são conectadas, mas nós precisamos saber de que forma estamos lendo, de que formas estamos transformando e aplicando em sala de aula. Nós precisamos ver o olhar dos alunos, porque hoje, quando eu aplico, né, o ensino religioso, e hoje eu estou aplicando de sexto ao nono ano, eu estou percebendo que eu sou leve em falar, né? E que quando eles me questionam, eu sei responder. Quando eu coloco o material em prática, eu sei aquilo que eu estou aplicando e de que forma eu estou aplicando. Então, isso é grandioso. Então, são experiências que deram certo. Eu acredito que a gente vai sempre continuar estudando para que melhore cada vez mais, né?
e que o olhar da criança e o aprendizado, ela continue sendo o nosso espelho. Porque quando a gente olha para a criança e sabe que ela aprende, que ela construiu, vale muito mais daquilo que a gente está levando em profissão, né? A nossa profissão, ela aumenta, né? O nosso ego aumenta e a vontade de aprender e levar coisas, novidades, ela também aumenta. Então, são experiências que eu deixo para vocês. Acredito que vocês são alunos, né, de graduação, que vocês terminem suas graduações e que nunca parem de aprender, porque o nosso conhecimento, ele não para, está sempre modificando e transformando a nós mesmos, tá? Obrigada pelo convite e espero que tenha contribuído alguma coisa. Beijos, obrigada. Obrigada, professora Ângela. Contribuiu muito. Essa sua fala, eu anotei aqui, eu admiro muito quem consegue fazer essa análise, né, da sua prática, rever as suas práticas e reconhecer que não está no caminho certo e buscar o caminho certo. A gente sabe que na educação nada é pronto e acabado, a gente está sempre em construção, mas volta e meia a gente tem que ir em busca do que é novo para poder mudar nossas práticas, para fazer isso que você falou, a aprendizagem significativa, porque o fim, a intenção, o objetivo é que as crianças tenham um aprendizado significativo. Então, contribuiu muito. Eu agradeço também a sua presença, o seu relato. Eu sei que você e a Aline fazem uma parceria, tive a oportunidade de participar, uma parceria muito boa, e por isso que nós convidamos vocês para estar aqui hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós vamos continuar com a professora Cláudia Maria Vargas Pinheiro Ferreira. A professora Cláudia, ela é de Ipatinga, Minas Gerais, e ela é formada em Letras pela PUC, graduada em Pedagogia pela PUC de Timóteo, pós-graduada em Psicopedagogia pela Unileste, pós-graduada em Gestão Educacional pela Universidade de Maringá. Ela leciona no Colégio São Francisco Xavier, em Ipatinga, para alunos do 5º ano. E a professora Cláudia, ela também tem 38 anos de experiência na área da educação. Muito obrigada, professora, a palavra está com você. Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente que é da área de educação, primeiro que eu estou encantada com os tons, né, as vozes. Falei, gente, o Brasil é lindo, né? E essa riqueza de dialetos eu acho muito gostoso. E já me encantei. Matei saudade, que eu morei no Maranhão há muito tempo, aí o sotaque lá, a rede que ela tirou no início do encontro já me deu uma saudade. Mas voltando a falar aqui desse aspecto, eu quero colocar uma coisa que eu acho que vai, se tiver alguém da área de educação, porque eu sei que tem muitos psicólogos, né, estudantes. Eu trabalho com escola desde 18 anos, e com uma interrupção de 6 anos, quando cada uma das minhas filhas nasceu, por opção eu fiquei em casa. Então, hoje eu tenho 61 anos e 38 anos de sala de aula. Aí você fala, mas você não vai aposentar? Eu já sou aposentada há 5 anos, vou fazer 6 agora em agosto. Mas sala de aula, para mim, é vida, é abraço, é felicidade, é realização. Amo dar aula de português. E o abraço que eu preciso para chegar nessa idade, com muita vontade de aprender e ser feliz, eu encontro no ambiente de trabalho. Sou muito feliz com o que eu faço. E como eu fiz magistério, eu sou da época que, para fazer, a minha primeira formação não é pedagogia, é letras, mas eu fiz magistério primeiro, e passei por várias teorias pedagógicas, várias correntes, e tive a oportunidade de ser aluna durante um curso da própria Emília Ferreira, apaixonei com construtivismo, eterna apaixonada por Piaget. E eu comecei essa fala por quê? Porque a professora Ângela comentou assim, é possível teoria e prática? É impossível não haver teoria e prática, né? A teoria seria o conhecimento epistemológico, empírico. A gente precisa de estudar o que grandes educadores que vieram trilharam esse caminho para a gente.
Só que não existe uma teoria única nem pronta, porque a educação ela é viva, assim como a língua portuguesa é viva, passa por mudança, a educação vai mudando a característica do aluno, vai modernizando a tecnologia, vão surgindo outras opções e a educação vai acompanhando. Então, eu tenho por mim, Piaget, né, baseando muito minha postura, tenho encantamento também por Emília Ferreiro, gosto bastante, e queria indicar que, não por barrismo, por competência mesmo, para vocês conhecerem depois uma especialista que chama doutora Zenita Gunter, que ela é mestre aqui na Universidade de Lavras, aqui em Minas, e tem um trabalho fenomenal sobre inteligências múltiplas. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essas inteligências múltiplas em um projeto aqui na cidade que eu resido, em Patinga, que chamava Espaço para o Talento. Nesse espaço, a gente viveu a teoria e a prática, um ambiente riquíssimo. O projeto, por uma série de motivos, não existe mais, mas ele ainda interfere na minha prática em sala de aula até hoje. E esse projeto, a gente desenvolvia a habilidade e o talento de cada criança, porque todos são muito inteligentes, mas cada um tem uma área. Isso a gente já estudou, a gente sabe. E eu não quero até entrar muito nessa questão, não, mas na prática, a gente tinha módulos. Por exemplo, lá eu trabalhava com linguagem e teatro. Então, as crianças que podiam não ter tanto, não serem tão ricas na parte da exata, não teriam paixão para exata, trabalhavam no meu núcleo e a gente desenvolvia projeto. Nesse projeto, eu vou falar só um rapidinho. A gente fez a releitura, estudamos Shakespeare durante um semestre. A questão política, social, a questão da região onde ele morava, aí a gente conheceu o país, estudou, aprofundou. E fizemos a releitura de Romeu e Julieta. Os alunos fizeram um texto teatral, eles fizeram o figurino, o cenário, fizeram a seleção de música, e eu ficava assim, precisando do meu apoio, eu estava lá com o apoio, mas eles desenvolveram esse projeto. Quando foi apresentado, não tem como descrever, abrindo aspas, que essas crianças são crianças de ambiente socioeconômico menos favorecido. São crianças que vêm de um ambiente que não tem tanta oportunidade. Então, eram crianças bem carentes socialmente, mas crianças riquíssimas na vontade de aprender. E essas crianças cresceram uma barbaridade, que dessas meninas que trabalharam com a gente no projeto inicial, hoje, vários formados em nível superior, a maioria formada em federal e principal, adultos felizes. Como diz Iraldo, o adulto feliz é uma criança que teve a oportunidade de ser feliz, e elas foram. A autoestima, eram crianças que às vezes tinham algum bloqueio na área de matemática, chegavam lá e descobriam. E outra questão prática mais atual, quando esse projeto acabou, onde eu trabalhava especificamente como psicopedagoga, eu fui trabalhar, continuo nessa escola, que era um projeto da escola que eu estou até hoje. E eu estou com sala de aula. E quando eu estou com sala de aula e trabalho com as crianças em português, eu falei assim, se você levantar a mão no primeiro dia de aula, quem gosta de português? Além de mim, os 2 alunos, né? Porque vem aquela questão da gramática, da dificuldade. E aí, quando eu pergunto assim, quem gosta de português, eu finalizo o ano com outro projeto, que eu acho que a teatralização, a oportunidade do menino colocar através do corpo, da voz e dos movimentos, o que ele sente durante o ano é riquíssimo. Então, a gente faz um projeto poesia, e aí eu vou entrar no outro ponto que a BNCC fala muito, que é de oportunizar, né, daquela pedagogia que acolhe, que abraça. Teve um projeto de Carlos Drummond de Andrade, que a gente estudou esse ano, Carlos Drummond de Andrade, durante o ano, e durante a apresentação, que foi em um grande teatro que tem aqui na minha cidade, um teatro belíssimo, eu estou falando porque o espaço dele era muito grande, podia colocar todas as crianças no palco. Eu fiquei questionando, tinha um aluno que tinha uma característica no falar, quando ficava nervoso, gaguejava bastante. Desenha maravilhosamente bem. Como que ele ficou no palco? Foi a coisa mais linda. Eu peguei esse aluno, ficou com uma tela
né, no cavalete, a plateia não viu o que ele estava desenhando. Enquanto acontecia o espetáculo, ele desenhando. E aí, a plateia não sabendo o que ele estava fazendo. Tem um aluno cadeirante que eu perguntei assim, hoje esse aluno até faz arquitetura, eu perguntei o que você quer fazer? Ele falou, tia, quero dançar. Aí eu escolhi, convidei 2 alunas que faziam balé, e elas entraram dançando com a cadeira de roda e com esse aluno ao som de uma música da Clube da Esquina, que foi feita para homenagear Carlos Drummond de Andrade. E aí você via a prática e a teoria. Os alunos declamaram poesia que eles escreveram, e essa aluna que estava de costas para a plateia, assim que virou a tela, ela tinha feito uma caricatura do Carlos Drummond de memória, e ficou uma obra maravilhosa. E nesse projeto, a gente viu a prática da teoria e a prática acontecendo. E o que acontece quando você faz um projeto em que as crianças consigam se colocar de diversas formas dentro da habilidade e da capacidade de cada uma? Felicidade. Do gestor, da professora, que me emociona muito ver a realização desses jovens, e a realização deles. E algumas famílias falando, nossa, eu achei que meu filho nunca ia chegar a um palco, porque ou ele gagueja, ou ele é muito tímido. Então, dentro desse tipo de projeto, que sai um pouco do comum da sala de aula, principalmente que hoje em dia as crianças não têm mais a liberdade que havia muito tempo atrás, elas ficam em sala, muito em casa, então a gente tem que ter essa preocupação, não pode sair do que eu preciso registrar, né? Tem que ter a aula formal, o conhecimento, mas tendo oportunidade, montar projetos que a gente trabalhe especificidade e objetivando não só nota, eu quero criar uma criança feliz para ter um adulto justo e feliz. Então, a minha prática, eu não consigo me ver aposentada. Todo ano minhas filhas ficam brincando, que eu falo, esse ano é o último, pelo bom senso, para oportunizar também quem quer entrar. Mas a paixão que eu tenho, eu não gosto de falar paixão, porque não é uma coisa momentânea. A alegria, a realização que eu tenho em estudar para aprimorar minha prática. Inclusive, eu estudo até hoje, apesar de estar aposentada, acabei de fazer um congresso, procuro ler bastante, muito, que a minha segunda paixão é leitura. E isso tudo só me levou a ver que a educação, a única coisa que vai transformar o mundo é a educação. E a educação, ela não ensina, ela tem que abrir. A educação não impõe norma, não impõe o conhecimento. Ela abre janela para a criticidade e para a felicidade, que a pessoa que tem argumento, que tem conhecimento, ela é mais segura. E a criança que é segura, a criança que eu falo, porque eu trabalho muito com jovem, a pessoa que é segura e sabe se alimentar bem o seu saber, é uma pessoa que vai ser realizada. Eu não estou com questão financeira, né, gente? A gente que é da área do pedagogia tem que ser assim, minha realização é ser feliz. Né? É ir trabalhar sem achar que eu estou carregando uma carga. Eu vou trabalhar porque eu quero ser mais feliz do que eu sou, eu quero ser realizada. Tem dia que eu sou muito, tem dia que eu sou menos. Teve alguém que colocou a questão de reconhecer o erro, tem dia que eu vejo que a minha aula foi um tédio, aí eu procuro no outro dia usar a criatividade, pesquiso um pouco para bolar alguma coisa que saia do comum. Porque a educação hoje em dia, ela está cada vez os desafios, né? Porque são jovens que têm muito conhecimento, mas pouco aprendizado, porque abre a internet e vê tudo. Tem o conhecimento, não, informação. Mas saber digerir aquela informação e fazer daquilo para o bem é a função da gente, que vai trabalhar com a área. Eu imagino que eu tenha falado muito mais, porque mineiro adora falar, gente, é pão de queijo, cafezinho e falar. A gente ama esses três. Desculpa se eu extrapolei, e agradeço demais a oportunidade. Estou muito feliz. Tá? Obrigada, gente. Professora Cláudia, olha, ouvir você daria para ficar até a noite, eu, pelo menos, assim, porque o entusiasmo, o amor que você transmite pelo seu trabalho, pela educação, é contagiante, assim, sabe? Eu sou chorona, já estou aqui toda derretida. Agora eu já virei sua fã. A sua fala é muito bonita, a gente vê que você faz porque gosta, e a educação, a gente precisa de pessoas assim, né, que estejam lá porque gostem, porque queiram ajudar
fazer com que aquelas crianças, aqueles estudantes alcancem o que a escola propõe, que é o aprendizado, né? Então, a gente vê muito isso na sua fala. Esse trabalho que você apresentou, que cada um tem a sua habilidade, a sua competência, também é muito importante, né? Porque ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo. Então, cada um tem a sua afinidade por determinada área e a gente saber reconhecer isso também é muito importante. Então, muito obrigada pela sua participação, que possamos nos encontrar em outros momentos, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agora nós vamos ouvir a professora Flávia de Moura Osório Pereira Freire. A professora Flávia, ela é do Rio de Janeiro, é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, pós-graduada em Psicopedagogia, pós-graduada em Administração e Planejamento da Educação pela Universidade também Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela leciona na Escola Shakespeare e no Colégio Estadual Inácio Azevedo do Amaral. Ela tem 20 anos de experiência na área de professora em escolas públicas e ela tem 5 anos em escolas privadas também. Professora Flávia, a palavra é sua agora. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Recebi o convite de uma professora também, que é professora aqui da escola, professora Vivian. Quero agradecer também a ela, a todos vocês, e dizer que é uma ótima oportunidade, né, estar aqui com vocês, podendo relatar um pouco, assim, do dia a dia da sala de aula. E trazendo essa questão da teoria com a prática, eu lembrei muito do Celestin Freinet, trazia a questão das aulas passeio, e aquilo lá, desde quando eu iniciei a pedagogia, eu falava, nossa, quando eu estiver em sala de aula, eu quero fazer aula passeio. Eu fiquei encantada, né, com as histórias, com tudo que ele contava por estar lá no campo, e a experiência toda dele, pastoril, né, como isso foi refletindo no dia a dia, né, ele até falava que essa experiência não saía dele, né, é indissociável, né. E também por ter estudado também numa escola normal e tudo, quando eu estava na pedagogia, eu falava, um dia ainda vou dar aula na prefeitura, se eu puder também vou dar aula na formação de professores. Era um sonho meu, né, quando eu iniciei na pedagogia. E trazendo, assim, essa animação, né, eu procurei continuar estudando, fazendo formações quando aparecem os cursos também que a prefeitura oferece, que o estado oferece, eu já vou logo fazendo a minha inscrição, porque, assim, é uma oportunidade de ver o que está acontecendo também, o que as pessoas estão pensando, o que eu posso fazer diferente na minha sala de aula. Se eu assisto um curso no outro dia eu já estou levando aquilo que eu aprendi, né? E trazendo também para as experiências aqui na escola, vou falar um pouquinho da escola municipal. Aqui nós também trabalhamos com projetos, assim, o projeto, ele nos ajuda que as crianças, que os estudantes percebam o significado, aquilo tem que ter um sentido, né? Eu vou escrever, mas por que eu vou escrever esse texto? O texto tem que ter um sentido para eles. Então, assim, ano passado nós fizemos uma leitura, trabalhamos a questão das mulheres, e foi muito importante que nós, além das leituras em conjunto, nós também fomos estudar o nosso bairro, o bairro que as crianças vêm, muitas são da Rocinha, outras do Horto, e por que tem ruas de mulheres? Quem são essas mulheres que recebem esses nomes? Quem são elas? Então, fomos estudar. Também foi muito interessante, porque as crianças falaram, nossa, uau, não sabia isso, e foram passando também para a família, foram contando, e depois nós fizemos, paralelamente a isso, né, em seguida, fizemos também, eles poderiam dar um nome, que rua seria, se vocês fossem dar nome para as ruas, qual seria o nome
seria quem? Quem vocês iriam homenagear? Foi muito legal, isso virou uma culminância aqui na escola, a escola toda trabalha com projeto, né? Eu estou falando um pouquinho do meu relato. Eu estava com 4º ano passado, hoje eu estou com 5º, e fizemos também visitas ao Jardim Botânico, né, as aulas passeio. E aí percebemos que muitos alunos, muitos estudantes não conheciam a parte de dentro do Jardim Botânico. Passam diariamente de ônibus, alguns passam também a pé, mas muitos nunca tinham entrado. E a questão também de descobrir que, por ser da rede pública, é de graça, não precisa pagar e tudo. Aí eles, depois eu vou voltar com a minha família. E foi muito interessante o quanto, assim, que eles viram. Eles levaram também o caderno meia pauta, e tudo que eles iam vendo, eles iam anotando e, ao mesmo tempo, desenhando. Eles adoraram isso, de levar o caderno meia pauta, porque tinha um espaço para a escrita e para o desenho. E aí nós vimos que nós temos muitos talentos aqui na escola. Eles queriam reproduzir, assim, tudo que eles encontravam de interessante. Quando fomos na parte dos cactos, eles ficaram encantados com um cacto rabo de raposa, porque era fofinho. Eles queriam, ao mesmo tempo que eles sabiam que não podia tocar, eles achavam, nossa, parece realmente um rabo da raposa. E fora tudo que eles viram, né, no Jardim Botânico, como o Lago das Tartarugas, lá quando a gente entra, a gente dá de frente, assim, logo quando nós entramos, nós podemos ver o Lago das Tartarugas. Aí eles argumentaram, poxa, mas por que a tartaruga se é cágado, né? Então eles fizeram um estudo também das diferenças de um para o outro, da diferença para o jabuti, e eles passaram nas salas aqui, por eles serem agora do 5º ano, né, uma turma que está fechando um ciclo do ensino fundamental, primeiro segmento, porque a nossa escola é da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental. Muitos estão aqui desde a educação infantil, e no 5º, desde o 4º ano e 5º, eles estão, assim, maravilhados. Tudo que eles descobrem, eles gostam de passar nas salas para contar um pouco, né, para contagiar um pouco. É uma turma muito animada, uma turma, assim, muito participativa. Se alguém lança uma ideia e já transforma em projeto, né? Então, eles pensaram também como transformar a questão dos materiais reaproveitados, que a escola sempre se preocupou com isso, né? Não é só desde agora, já há alguns anos nós estamos preocupados com a questão ambiental, projeto ambiental, trazendo a questão do lixo também, do que eles consomem aqui na escola, quais são os biscoitos, a questão do alimento mais saudável, do isopor, e aí eles pintaram, fizeram muitas pinturas no isopor, eles transformaram em quadros, e até uma professora falou, nossa, tá muito legal isso aí no isopor, dá até para vender. Daí eles ficaram super, assim, orgulhosos deles, né, uma produção minha, a produção da turma, e nós apresentamos isso recentemente na culminância que a escola fez, de portas abertas. Nós, a cada bimestre, a escola se mobiliza, todas as turmas se mobilizam para trazer os pais, os responsáveis, para poderem ver o que as crianças estão fazendo, o que os estudantes estão produzindo, como é que eles estão nesse período na escola, e eles vão guiando os responsáveis, os pais, vão explicando. É um museu a céu aberto, né, a escola viva, e, assim, é muito interessante, muito animador vê-los, assim, contando, e eles que são os protagonistas, eles que contam, falam no microfone, tudo que eles fizeram, toda a trajetória deles, para chegar naquele momento da exposição, né, no momento do teatro, que é o momento também que eles apresentam o que eles conseguiram se organizar para mostrar para os pais, é uma leitura, é um teatro. E aí eu estava falando justamente no início de uma leitura que a gente fez no ano passado, da Conceição Evaristo, né? O ano passado nós enfatizamos muito a questão das mulheres escritoras. E a Conceição Evaristo, ela, né, eles descobriram muitas coisas através de um dos livros dela, que conta a história dela. E nós tivemos
fomos presenteados, cada um ganhou um livro da Conceição Evaristo, e nós conseguimos fazer uma leitura coletiva. Então, eles se emocionaram com a leitura da história de vida dela, né? Eles falam assim, que legal, professora, ela conseguiu, então, né, da mais extrema pobreza, se tornar escritora e ser reconhecida, não só no Brasil, como no mundo, né? Transformou um espaço, escrevivência, que é um momento que as pessoas podem escrever sobre as suas vidas também, sobre a sua trajetória de vida, e transformou num espaço aberto, tem uma biblioteca, e tudo aí eles queriam ir. Então, assim, eu estou aqui contando um pouquinho, assim, dessa experiência de unir a teoria com a prática, e o que a gente aprende com as habilidades, como desenvolver as habilidades da escrita, então, através do significado, que tem importância para eles, né, que eles não saiam escrevendo só uma coisa mecânica, que a escrita tenha sentido na vida deles. Então, nós construímos também textos coletivos, né, um dos textos, eu estou aqui olhando para ele agora, sobre o Jardim Botânico, que a turma viu o Lago dos Cágados, que são répteis que vivem na água doce e na terra. Teve um cágado que fez até uma pose para nos receber. Vimos a Vitória Régia e a Figueira Vermelha. Nós passamos pelos cactos e vimos o cacto com rabo de raposa. Vimos a cachoeira, tiramos fotos, vimos muitas folhas pelo caminho e árvores bonitas. A turma levou o caderno meia pauta e desenhou o que viu pelo Jardim Botânico. O Jardim Botânico virou uma inspiração para novas artes. É um texto coletivo da turma do 5º ano, no qual eu sou a professora regente, numa das aulas que nós fizemos, aula passeio. E eles querem ir mais, assim, né? Nós estamos pensando em ir novamente para conseguirmos agora ver a parte do rio, né? Como é que é o rio, da onde vem a nascente desse rio. Nós estamos também iniciando um projeto sobre a importância de cuidar dos nossos rios, né? Que estão sendo tão maltratados. Então, que as crianças tenham esse olhar também. Por que os rios estão assim? O que nós podemos fazer, né? Enquanto estudantes e nós também enquanto professores. Deixa eu ver se tem mais uma parte aqui. Sim, nós fizemos também coleta de tampinha de garrafa, e assim, já tem alguns anos que nós estamos fazendo isso, e a cada ano isso cresce, as tampinhas se tornam bancos, para que as crianças possam sentar, bancos que parecem até bancos de madeira, assim, você nem diz que é de plástico, e nós recebemos 2 bancos de tampinhas que foram retiradas, que seriam jogadas no lixo comum e não foram jogadas. Então, eles têm, assim, um papel muito grande, não só as crianças, os estudantes, como também as famílias, que se engajaram muito nesse projeto. É isso. Que legal, professora. Muito obrigada pelo seu relato de experiência. A gente também percebe seu entusiasmo, né, enquanto professora, com a sua turma, querer que eles tenham um aprendizado significativo, fazer com que eles conheçam ali o entorno de onde eles vivem, mas que muitas vezes não têm a oportunidade de estar lá, né? Às vezes o nosso objeto está ali e a gente acaba buscando em livros, em outros locais que não são reais, que não são vivos, e deixamos passar essa riqueza de possibilidades. Muito obrigada pelo seu relato, tá? Nós vamos encerrar o nosso encontro. Gostaríamos de agradecer o grupo do projeto de extensão Educação para o Século XXI. Gostaria de agradecer às professoras Aline, Ângela, Cláudia e Flávia pela participação aqui conosco nesse momento, trazendo as experiências de vocês, cases de sucesso entre teoria e prática nas escolas que vocês atuam, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente gostaria de agradecer também a professora Elis Cristina Ferreira de Souza. A Elis, ela está aqui na nossa assistência tecnológica, ela que está coordenando a nossa reunião.
a Ráfila da Silva Rodrigues, a Mariana Luísa Coutinho Rosa, a Caroline Samile Prudêncio, o Felipe Murgia Moraes, a Giulia Silva, a Carolina da Silva Nascimento, a Letícia Perlingeiro, a Ingrid Fire Ambrósio. Essas pessoas, elas fazem parte desse grupo de estudo e cada uma delas teve a sua contribuição para que a gente pudesse estar aqui fazendo esta apresentação hoje. Muito obrigada a todos vocês. E a nossa colega Elis vai fazer um encerramento da nossa reunião. Seu áudio está desligado. Muito obrigada a todas e todos que assistiram ou que venham assistir a este momento tão especial. Quero agradecer às educadoras que compartilharam desse momento tão ímpar da vida delas, da vida profissional, que a gente percebe muito amor, muita dedicação, e isso é o que nos faz vivas, né? Porque quando a gente se dedica à nossa profissão com carinho, com prazer, com propósito, terminamos, como é o caso da Cláudia, que já está na segunda, eu digo que é na segunda, no segundo momento, segundo ciclo, e que está aí, cheia de garra, porque certamente a vida dela, o tempo todo, a vida profissional foi feita com propósito. Isso faz sentido e nos deixa viva, né? Para que a gente possa caminhar, fazer da nossa vida profissional a nossa própria vida, a nossa felicidade, o nosso dia a dia, e que seja feito sempre com carinho e dedicação. Eu peço a vocês, né, que venham assistir aí o vídeo, que venham seguir o canal, o canal oficial do projeto Educação para o Século XXI, e que curta, né, dê o like, que passem a seguir e a compartilhar também com outras pessoas, outros educadores, para que possam saber, né, vivenciar, fazer parte desse momento como espectadores e que levem, de alguma forma, esses exemplos para agregar a sua prática. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.